Você sabe que toda segunda-feira o culto é de ensinamento e nós temos um compromisso de inserir uma palavra sadia para cada um que é participante. Irmãos, eu trouxe várias informações preliminares do livro. Eu expliquei sobre o significado do tema Apocalipse. Nós estudamos também sobre a importância do tema do livro. Vimos também sobre a sua autoria, na época em que o livro foi escrito, os propósitos, as características do livro. E também estudamos sobre a visão do Cristo glorificado. Essa palavra que é ministrada, que lá na ilha de Pátio, o João viu o Cristo glorificado, né? A forma que Jesus se revelou a João, no meio de 7 castiçais, com 7 estrelas na sua destra, na sua mão direita, eu expliquei cada detalhe dessa aparição de Jesus. E vimos também um breve panorama do livro do Apocalipse, o que é que trata os 22 capítulos do livro do Apocalipse. E a partir de hoje eu vou dar início em uma série de estudo baseada nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Estudaremos sobre as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Então nós vamos perceber que esse é sem dúvida um dos assuntos mais amados, mais conhecidos do livro do Apocalipse, que são o capítulo 2 e 3. Com certeza você já conhece essa mensagem, mas vamos estudar cada uma dessas cartas. Nós vamos estudar qual foi a mensagem que Jesus endereçou a cada igreja da Ásia Menor. Nós vamos estudar cada versículo, cada texto, cada promessa, cada repreensão, enfim. Nós vamos estudar 7 cartas, mas no estudo hoje nós vamos apenas dar introdução. Nós vamos apenas introduzir o assunto. Hoje eu vou trazer uma introdução da palavra que será ministrada aqui no ensinamento. Nós não vamos estudar as 7 cartas de forma específica, porque eu vou trazer uma introdução para poder uma compreensão melhor e de facilidade, tenha a proximidade da sua compreensão. E eu quero dizer que o capítulo 2 e 3 do Apocalipse é os mais amados, é os mais conhecidos do livro. Eu tenho certeza no meu coração que você já teve a oportunidade de ler, de ouvir, e estudos e mensagens, pregações, raramente. Dificilmente nós encontramos um crente que não goste desse estudo sobre as 7 cartas. E é por demais importante nós estudarmos, nós conhecermos a mensagem dessas 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor. Talvez você pergunte, pregador, por que é importante nós conhecer o conteúdo dessas cartas, a mensagem dessas cartas? Qual é a relevância, qual é a importância dessas cartas para nossas vidas hoje? Ora, que coisa interessante, as cartas foram escritas há 2 milênios, ela foi enviada para 7 igrejas específicas. Qual é a relação dela conosco nos dias de hoje? Então nós enumeramos aí pelo menos 4 razões, 4 motivos pelos quais nós devemos estudar essas 7 cartas. Pelo menos 4 razões. Primeiro, ela foi enviada por Jesus. Foi o próprio Jesus que apareceu a João na ilha de Pátimo e disse: olha, o que vês, escreve, envia às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, claro que se é uma mensagem de Cristo, se é uma mensagem do próprio Senhor Jesus, é claro que nós temos interesse em conhecer, em saber essa mensagem. Qual é a mensagem que Cristo
Cristo traz particularmente ou individualmente para cada uma dessas 7 igrejas. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós vamos observar que nós devemos estudar porque elas se destinam à igreja de forma geral. Embora elas tenham sido escritas a princípio para aquelas 7 igrejas que havia lá na Ásia, mas existe mensagem. O conteúdo dessas cartas, tanto as promessas, as exortações, as repreensões, elas servem para a igreja de todas as épocas. E por essa razão que essas cartas foram não só escritas, mas elas foram preservadas, traduzidas, inclusas no cano sagrado e chegou nas nossas mãos. Qual razão? Porque Cristo quer que nós conheçamos a mensagem também para nossos dias. Podemos e devemos, né? A terceira razão que nós devemos estudar é porque as virtudes, os defeitos, as falhas daquela igreja, das 7 igrejas da Ásia, elas podem ser observadas hoje. Quando nós estivermos estudando essas 7 cartas, com certeza, pode ter certeza disso, muitas daquelas virtudes e muitas daquelas falhas são observadas na igreja de todas as eras e de todas as épocas, inclusive na igreja de hoje. Então nós vamos perceber que os mesmos problemas, as mesmas virtudes, os mesmos defeitos que foi encontrado nas igrejas da Ásia há 2 milênios, pode ser visto hoje, em pleno século XXI. Em quarto lugar, a quarta razão que nós devemos estudar essas 7 cartas é porque elas podem ser aplicadas individualmente. Particularmente nas nossas vidas, existem lições que nós podemos extrair para nós, para a nossa vida individual. Eu gostaria, inclusive, que ao estudar essas 7 cartas, que você não olhasse somente para a igreja, mas que nós também possamos olhar para nós, quais são as lições que nós possamos extrair nas nossas próprias vidas, quais são os ensinos de Cristo para nós hoje, o que Cristo espera de cada um de nós quando nós estamos lendo e estudando essas 7 cartas. Então, quando nós estudamos essas 7 cartas, nós devemos entender que existem pelo menos 3 interpretações possíveis. Existem 3 interpretações possíveis dessas 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor. Em primeiro lugar, há uma interpretação que é literal, que é real, que é verídica, que é verdadeira. E por que nós dizemos isso? Porque realmente foram cartas escritas à igreja reais. As 7 igrejas da Ásia, realmente elas existiram. Nós vamos perceber aqui que essa região onde encontrava essas 7 igrejas, que é onde fica a Turquia. Eu não sei se você vai entender o que eu vou te falar, mas se você observar, a ilha de Patmos ficava na Turquia e as 7 igrejas estavam inseridas nesse contexto. Então, está Éfeso, Esmina, Filadélfia e Laodiceia. E é bom lembrar que hoje quem vai à Turquia pode visitar esse lugar, onde que era a Ásia Menor, e andar e percorrer por essas ruas aonde estão as igrejas, né, onde foi endereçadas as palavras ponto turístico mostrado pela arqueologia, onde existiram as 7 igrejas. Então nós vamos perceber que existe ainda ruínas hoje, em pleno século XXI, ainda existem ruínas dessas cidades e de onde existiu, na realidade, no passado, essas 7 igrejas. Então a primeira interpretação é a interpretação literal, é a interpretação real. Por quê? Porque João escreveu 7 cartas
que foram endereçadas às 7 igrejas reais, literais, que existiam na Ásia Menor, dos tempos de João, ou no primeiro século da era cristã. A segunda interpretação, que também é possível, nós chamamos de uma interpretação profética ou uma interpretação histórica. E por que nós podemos dizer isso? Porque essas cartas, eu já disse aqui algumas vezes que eu manifestei, elas são chamadas de cartas proféticas. Que coisa interessante isso aqui, meus irmãos. É interessante que essas 7 igrejas, com essas 7 cartas, apontam para 7 períodos da história da igreja cristã. Esses dois milênios da história da igreja pode ser dividido em 7 períodos. Que coisa interessante isso aqui. As cartas eram reais, a igreja reais, mas profeticamente falavam de períodos da história da igreja. Irmãos, já tomou remédio ou só está incluída? Temos o castiçal, né? O castiçal. A igreja de Éfeso aponta para que período da igreja? Da igreja apostólica, que foi a igreja liderada pelos apóstolos após a morte de Cristo, do ano 30 ao ano 100. A carta escrita da igreja de Esmirna aponta para a igreja perseguida, que foi a igreja dos mártires, mais ou menos do ano 100 ao ano 302 da era cristã, onde muitos crentes, milhares de cristãos foram mortos, devorados nas arenas, devorados pelas feras, queimados vivos, né? Onde o cristianismo foi duramente perseguido, principalmente pelo Império de Roma. A carta escrita à igreja de Pérgamo, ela aponta para o período da igreja chamado Igreja Imperial, que é a partir do ano 303, onde Constantino tornou-se imperador e ele uniu a igreja em Estado e trouxe muitos benefícios para a igreja, porque acabou a perseguição, mas trouxe também prejuízo, porque as heresias começaram a se infiltrar na história da igreja. As heresias começaram a fazer parte da história da igreja, então a partir de então começou muitas heresias se infiltrando dentro da igreja. A carta escrita à igreja de Tiatira aponta para a igreja medieval, que vai de 590 a 1517, aquela igreja que foi dominada pelo Papa, enfim, a igreja da Idade Média, que é chamada, que é conhecida na história da igreja como o período das trevas espirituais. A carta que foi enviada para a igreja de Sardes, ela fala da igreja reformada, a igreja de Lutero, que trouxe a reforma protestante, que trouxe o retorno às escrituras, que combateu a venda de indulgência. Que coisa interessante isso aqui. A carta escrita para a igreja de Filadélfia, ela aponta para a igreja missionária, que é chamada igreja moderna, a igreja das missões, que é exatamente nesse período 1730 que muitos pregadores, muitos avivalistas surgiram na história da igreja e houve muitos movimentos missionários, como por exemplo o avivamento na Rua Azusa e muitos movimentos missionários que ocorreram nesse período. E a 7ª e a última carta que foi enviada à igreja de Laodiceia fala exatamente da igreja atual. Então, existe uma interpretação também histórica, uma interpretação profética, porque essas 7 cartas apontam para esses 7 períodos da história da igreja. Finalmente, existe uma outra interpretação, que é a terceira, que nós chamamos de uma interpretação espiritual, que seria uma aplicação. Existe uma aplicação para nossas vidas regularmente, individualmente. Como assim, pregador? Olha, Jesus, ao enviar através de João aquelas cartas,
ele visava a pureza, a santidade para a igreja. Ele estava combatendo as falhas, os erros, combatendo os pecados daquelas igrejas. Ele estava exortando a igreja para suportar as aflições, para vencer as perseguições, para viver uma vida de santidade. E com certeza essas mensagens servem espiritualmente como aplicação a cada um de nós. São 3 interpretações possíveis dessas 7 cartas que foram enviadas à igreja da Ásia Menor. Quais são as características dessas cartas? Se você ler o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, você vai perceber que essas 7 cartas, elas têm basicamente a mesma estrutura. Embora que cada uma dessas igrejas tenha virtudes e defeitos diferenciados, isso varia. As mensagens, ela é diversificada de acordo com a necessidade da igreja, mas existe característica ou estrutura que é muito semelhante. E nós vamos analisar pelo menos 8 características dessas 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor. Primeira característica: todas as cartas, 7 cartas, são destinadas ao anjo da igreja. Nós já dissemos aqui que esse anjo aí não é um ser angelical, não é um ser de asas, de vestes resplandecente, com auréola. Não, esse anjo aí é o pastor, é o líder, é o mensageiro da igreja. E por que foi enviado ao anjo, ao pastor, ao líder? Simples, porque eram eles que iriam receber essas cartas, que iriam ler para a congregação, para a membrazia, para os cristãos que estivessem reunidos ali presentes. Então, eu vou repetir algo que eu já disse, que a palavra anjo, lá no hebraico, malak, no grego ângelo, significa mensageiro. Quantas cartas foram endereçadas, enviadas aos anjos de cada uma dessas igrejas? É como se estivesse enviando aos pastor, ao presbítero, ao líder, ao obreiro responsável por aquela igreja, para que ele pudesse receber a carta e para que ele pudesse ler para a congregação. Em segundo lugar, em todas as cartas, Jesus se revela com título diferente. Se você ouviu a explicação daquela visão do Cristo glorificado, aquele que aparece, por exemplo, os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos, os pés como latão reluzente, são características, são formas pela qual Jesus revela a João, que é com esses títulos que ele vai revelar-se a cada uma dessas igrejas. Nós preparamos aqui alguns tópicos, como que Jesus apresenta para cada uma dessas igrejas, como que Jesus se apresenta nessas 7 cartas. A cada carta, a cada igreja, Jesus, ele se apresenta com um título diferente. E você vai perceber isso. Você vai perceber isso, que cada título desse que Jesus se revela, cada título desse fala exatamente de uma condição, de uma necessidade, de uma urgência. Há uma razão pela qual Jesus, ele se revela com títulos diferentes. Há um porquê, você vai entender isso. Então, isso falava muito da necessidade, da urgência de uma mensagem. Então, como Jesus se apresenta nessas 7 cartas. Por exemplo, a igreja de Éfeso, como é que Jesus se revela? Ele disse assim: isso diz aquele que tem a sua destra, na sua mão direita há 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Você vai entender por que ele se apresentou dessa forma, a igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Por que Jesus se revela? Você vai entender isso, como tem uma espada aguda de 2 fios. A igreja de Tiatira, Jesus se apresenta, se revela como Filho de Deus, como aquele que tem os olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente.
A igreja de Sardes, Jesus se apresenta ou se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e tem também as 7 estrelas. A igreja de Filadélfia, Jesus se revela como aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E a igreja de Laodiceia, que é a última carta, Jesus se apresenta, se revela o Amém, a fiel testemunho, ou a fiel testemunho, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. São formas, são maneiras distintas pelas quais Jesus se apresenta a cada uma dessas igrejas, em cada uma dessas cartas. Em terceiro lugar, a terceira característica, em todas as cartas, Jesus diz que conhece as suas obras. Então nós vamos perceber que tanto aquelas que Jesus elogia, como aquelas que Jesus repreende, Jesus deixa isso bem claro. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Com certeza, ninguém poderia negar que aquelas cartas foram enviadas por Jesus. Era impossível. João estava lá na ilha de Patmos, ele estava exilado. De repente chega uma carta escrita, destinada, claro, o autor, o próprio Cristo, o escritor João, mas destinada àquela igreja. Com certeza o líder, o pastor, o presbítero, o obreiro responsável pelaquela congregação, com certeza ele iria ler a carta antes de fazer o culto ali na congregação. E ao ler aquela carta, ele sabia muito bem que aquilo não poderia ter sido escrito simplesmente por vontade de João. Era impossível que João pudesse, lá na ilha de Patmos, exilado como ele estava, descrever tantos detalhes que estava ocorrendo dentro de cada uma daquelas igrejas. Então o líder, ao receber, ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção que o autor daquelas cartas era alguém que é onisciente, que conhece tudo sobre a igreja. Inclusive Jesus vai mencionar ali, por exemplo, as igrejas que estavam infiltrada com heresias, onde havia falsos crentes infiltrados, igrejas que habitavam onde estava o trono de Satanás, igreja que estava tolerando uma certa profetisa chamada de Jezabel. Então era impossível que aquela carta não tivesse uma origem divina. Então todas elas, Jesus deixa bem claro, eu sei as suas obras, eu conheço as suas obras, ninguém poderia negar que ali havia o dedo de Cristo. Em quarto lugar, a quarta característica dessas cartas é que Jesus, ele elogia as virtudes das igrejas. Então, é interessante que as cartas não tinham o objetivo só de corrigir, só de repreender, só de exortar, não. Jesus também elogia as virtudes, as qualidades que cada uma daquelas igrejas tinha. E nós vamos perceber que as virtudes, as qualidades eram bem diversificadas. Então, o que foi que Jesus viu em cada uma daquelas igrejas que ele elogiou, que ele diz, eu conheço, e Jesus elogiou? Por exemplo, a igreja de Éfeso, Jesus elogiou as obras, o trabalho, o sofrimento, a perseverança. A igreja de Esmirna, o que Jesus elogiou nela? As obras, o fato daquela igreja suportar a tribulação, o fato dos crentes lá de Esmirna viver no sentido material, na pobreza. Jesus elogia isso. A igreja de Pérgamo, Jesus elogiou a perseverança, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tribulação, não negaram a fé, não negaram o nome de Jesus. A igreja de Tiatira, Jesus elogiou o quê? As obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência. A igreja de Sardes não recebeu elogio. Jesus diz apenas, eu conheço as suas obras. Então, algumas igrejas nós vamos perceber que Jesus não trouxe elogio. Por quê? Porque realmente era a igreja que vivia
numa vida de práticas imorais. Então Jesus não trouxe elogio, mas repreendeu e disse apenas que conhecia as suas obras. A igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor perfeito, Jesus ele elogiou as obras, o fato dos crentes de Filadélfia guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus, e a igreja de Laodiceia, que foi outra igreja que Jesus não trouxe elogio, Jesus apenas disse que conhecia suas obras. Então, das 7 cartas, 2 não recebeu elogios, Sardes e Laodiceia, mas assim que a igreja havia qualidade. Inclusive, eu gostaria de relembrar aqui o que eu já disse em outras palavras que eu trouxe aqui. Todas as vezes que a Bíblia mostra uma falha, um defeito de alguém, Jesus está dizendo, ou Deus está dizendo, não siga o seu exemplo. E todas as vezes que a Bíblia mostra uma virtude, que seja de um personagem, que seja de uma igreja, Jesus está dizendo para nós, siga o exemplo. Então aquelas virtudes, aquelas qualidades daquelas igrejas que são elogiadas por Jesus, Jesus está dizendo para cada um de nós, imite, faça o mesmo, siga o exemplo. E aquelas igrejas que Jesus repreendeu, que ele repreende pelas suas falhas, pelos seus defeitos, Jesus está dizendo, não siga o mesmo modelo, não faça o que eles fizeram. É essa mensagem que nós podemos extrair para nossas vidas, particularmente ou individualmente. Dando continuidade nas características, em quinto lugar, Jesus revela as falhas, os defeitos das igrejas, e nós vamos falar sobre cada uma dessas falhas, mostrar as igrejas que estavam envolvidas com práticas pecaminosas, quais foram as igrejas que estavam sendo influenciadas pelo mundo, né? O que é que Jesus espera da sua igreja? Que a igreja, como sal da terra e luz do mundo, possa influenciar a sociedade, que a sociedade seja influenciada pela igreja. Mas o que estava acontecendo em muitas cidades, muitas igrejas, nos dias de João, as práticas pecaminosas da sociedade, da cidade, estavam influenciando a igreja. A igreja estava aos poucos sendo influenciada pela sociedade. E é por essa razão que Jesus vai mostrar as falhas, Jesus vai mostrar os defeitos daquela cidade, daquelas igrejas. Por quê? Porque estava sendo influenciada pela cidade, pelos habitantes da cidade. Em sexto lugar, nós vamos observar que Jesus vai exortar as igrejas ao arrependimento. Quando Jesus apresenta as falhas, os defeitos, é muito importante falar isso, percebermos isso, que Jesus não vai simplesmente mostrar as falhas das igrejas, não só isso, mas ele vai exortar o arrependimento. Ele vai dizer o que a igreja precisa fazer para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. Então, como método de fazer essa comparação, Jesus não diz só aonde está a doença, onde está a enfermidade, onde está o problema. Não, ele exorta. Ele diz aonde, como aquela igreja, aqueles crentes devem fazer para haver mudança, para haver transformação naquela igreja. Então Jesus também exorta essas igrejas a arrependimento. Em sétimo lugar, Jesus disse a todas as igrejas, em todas as 7 cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu fico imaginando, veja que coisa interessante, a carta, na realidade, foi escrita por João, o apóstolo do amor, aquele discípulo a quem Jesus amava. Ela foi enviada pelo próprio Senhor Jesus. Então veja a autoridade da carta. E além disso, Jesus deixava bem claro a igreja.
a cada uma dessas igrejas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é como se Jesus estivesse ciente, o Espírito Santo estaria atuando, agindo, falando através daquelas cartas, esperando mudança, esperando transformação. Eu não tenho dúvida disso. Na medida que os pastores recebiam aquelas cartas para a congregação, é como se o Espírito Santo estivesse atuando, agindo, como o próprio nome diz, né? Eram os seres espirituais, cujo desejo primordial, mais importante na igreja, era promover a santificação. O Espírito Santo, ele estava agindo no coração de cada crente, no coração de cada salvo, no coração de cada igreja, conduzindo aquela igreja para uma vida de santidade, para que ele se aproximasse mais de Deus. E finalmente nós vamos perceber que em todas as cartas Jesus faz promessas aos vencedores. Existe sempre promessa para aqueles que vencer, para aqueles que suportar as aflições, para aqueles que suportar o sofrimento. Jesus, ele faz essas promessas aos que vencerem. Então, Jesus, ele exorta as igrejas, Jesus, ele repreende ou exorta cada uma das igrejas, né? Então a igreja de Éfeso, por exemplo, Jesus diz assim: eu tenho contra ti. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Vocês abandonaram o primeiro amor, vocês deixaram. Essa é a repreensão de Jesus à igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, que é uma igreja que não tem repreensão, que Jesus não encontrou defeito na igreja, mas Jesus exortou. Qual foi a exortação de Cristo à igreja de Esmirna? A exortação foi: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, Jesus repreendeu. O que é que havia em Pérgamo que Jesus repreendeu? Vocês têm lá o que segue a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Eu sei que muitas pessoas vão me perguntar: o que é a doutrina de Balaão? O que é a doutrina dos Nicolaítas? Eu vou estudar com vocês e vou mostrar o que vem a ser a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Eu vou falar para vocês cada uma dessas doutrinas. Nós vamos perceber que a igreja de Tiatira, Jesus também repreendeu. Qual é o problema da igreja de Tiatira? Havia lá uma mulher que se dizia profetisa, chamada Jezabel, que estava levando os crentes para uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade. Por isso que Jesus repreende o líder, a igreja de Tiatira, porque alguém estava tolerando essa mulher chamada Jezabel. A igreja de Sardes, qual foi a repreensão? A repreensão foi essa: você tem o nome de quem vive, de quem está vivo, mas na verdade você está morto, a igreja está morta. A igreja de Filadélfia também não tem repreensão. Duas igrejas sem repreensão, que é a igreja de Esmirna, Jesus só exorta eles a ser fiel até a morte, e a igreja de Filadélfia, quando Jesus diz assim: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E a igreja de Laodiceia, Jesus repreende essa igreja porque eles eram mortos, nem era quente e nem eram frio, né? Além de ser mortos, eles eram mornos. O que Jesus quis dizer com morno? Inclusive Jesus diz: tomara que vocês fossem frio ou quente. E Jesus inclusive diz que ia vomitá-los da sua boca. Foram essas as repreensões de Cristo e as exortações às 7 igrejas. Finalmente, nós vamos ver aí a oitava e a última característica, que as promessas que Cristo fez aos vencedores. Quais foram as promessas, meus irmãos? E é interessante nós observarmos que são 7 cartas, são 7 promessas diferentes para aquele que vencer. Agora, detalhe: a promessa não é para todos, a promessa é só para os vencedores, só para o que vencer. Então, primeiro, para a igreja de Éfeso, Jesus diz: ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida. A promessa
vai comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, Jesus diz assim, olha, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Depois eu vou te explicar por quê. É como se Jesus dissesse assim, vocês podem até receber a morte física, mas é eterna não. Vocês não vão receber essa morte eterna. A igreja de Pérgamo, Jesus disse, ao que vencer, darei ao comer do maná escondido. Glória a Deus. Que maná é esse? Nós vamos estudar e dar-lhe uma pedra branca com um novo nome escrito. Nós vamos estudar também o significado dessa pedra branca prometida por Jesus aos vencedores na carta destinada à igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira, Jesus disse, ao que vencer, detalhes, e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, perseverar em obedecer, eu lhe darei poder sobre as nações. Que poder é esse? Nós vamos explicar isso também, que aponta para o milênio, o reino milenial. A igreja de Sardes, Jesus disse, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então Jesus prometeu não só vestir as vestes brancas, mas o seu nome está lá no livro da vida. A igreja de Filadélfia, Jesus disse, a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Qual o significado disso? O que representa ser coluna do templo de Deus. Nós vamos explicar também. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Finalmente, a igreja de Laodiceia, a promessa aos vencedores foi, ao que vencer, lhe concederei que se assentem comigo no meu trono. Então são 7 igrejas, são 7 cartas e são 7 promessas distintas, diferentes a cada vencedor. Bem, eu quero mais uma vez lembrar da importância de você estar lendo o livro do Apocalipse. É muito bom ouvir a explicação, é muito importante assistir alguns vídeos no YouTube sobre, mas o mais importante é que você leia a sua Bíblia, que você tenha um caderno de anotação, a caneta fazendo as anotações e, claro, caso haja alguma dúvida, caso você tenha alguma pergunta, você pode me chamar aqui no meu PV e eu, se estiver na altura do meu conhecimento, eu vou responder essas perguntas que serão feitas. Então, nos próximos programas, nas próximas palavras, nos próximos ensinamentos, nas próximas manifestações minha aqui, que será a partir da segunda-feira, eu vou estar trazendo mais relatos sobre as cartas e nós vamos estudar tudo sobre o Apocalipse, meus irmãos. É coisa impressionante, é coisas que vai edificar a nossa fé, que vai enobrecer a nossa sabedoria. Nós vamos estudar de forma detalhada cada uma dessas palavras que está inserida no Apocalipse. Eu tenho certeza, da mesma maneira como o Espírito Santo teve falando aos corações dos crentes lá de Éfeso, de Hermino, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, há 2000 anos atrás, o Espírito Santo de Deus, ele vai continuar falando conosco através da explanação, através da explicação desses textos bíblicos, dessas cartas. E se nós extrairmos lições para nossas vidas, se nós aplicarmos na nossa vida particularmente, individualmente, nos afastando dos maus exemplos, nos afastando do pecado cometido como alguma dessas igrejas cometeu, e nós vamos trazer 2 exemplos, Eu tenho certeza que todos nós seremos ricamente abençoados. Então, meus irmãos, igual eu disse, é muito necessário que você tenha amplo conhecimento daquilo que você fala. Você tem que ter o conhecimento.
É bom pregar, mas você tem que conhecer o que você está pregando. Você tem que saber o que é que você está falando. Você tem que saber qual é o contexto, para quem, por quê, qual as lições que podemos extrair, né? Para você fazer uma aplicação ciente. Uma aplicação, que tem gente que fala assim, ó, que mensagem que esse pregador pregou. Esse pregador, a mensagem dele tem começo, meio e fim. Irmãos, o Espírito Santo vai usar sim o pregador, claro. Que o principal alvo de Deus é o Espírito Santo usando os seus instrumentos na terra. Mas como o Espírito Santo de Deus vai usar uma pessoa que não lê Bíblia, que não consagra, que não interessa pelas coisas do reino de Deus? Não tem como. Então, aqui não é uma aula de teologia daquela aprofundada, dificuldade, não. Eu vou trazer um raso para vocês, mas é algo que, se vocês prestar atenção e não ficar dispersos, vocês vão ser enriquecidos na palavra de Deus. Esse culto foi gravado, essa palavra, você vai poder estar acessando, pausando, colocando ali no caderno, explicação, porque na sua pregação você vai ficar enobrecido com essas citações para a edificação da sua fé e da fé das pessoas que te ouvem, tá bom? E no mais, aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor, bom Deus, continue a falar em cada coração. Quero